Então, cara, vamos para os 5 principais erros, né? Vamos começar com o primeiro erro aí que você mais visualiza, que você mais enxerga. Conta para nós aí qual é esse erro pra gente dar uma analisada junto contigo. O primeiro grandiosíssimo erro é a mistura das contas pessoa física com pessoa jurídica. Disparado. Eu digo com toda certeza. Mas quais são os prejuízos, né? Poxa, a pessoa tá misturando as contas, a pessoa ainda não entendeu. Pô, mas a empresa é minha, cara, eu pago o que eu quiser. Não posso pagar minhas contas, o dinheiro é meu, por que eu não posso fazer isso? Qual que é o impacto que isso tem na minha vida ou na vida da minha empresa? Quando você mistura as contas, todos os outros passo a passo com relação à gestão financeira você não consegue fazer, porque você não consegue ter uma clareza dos números. Por exemplo, você vai olhar o teu extrato para olhar aquele gasto, e aí tem lá, sei lá, Fernando da Silva, R$300. Tá, esse é gasto da empresa, é gasto teu, o que é? O que é o que do que aqui? E aí, no final das contas, você não sabe qual que é o dinheiro da empresa, o caixa da empresa, e qual que é o teu dinheiro, o teu da pessoa física. Então, assim, para você conseguir analisar a precificação, fica difícil, você não consegue analisar a tua necessidade de faturamento, você não consegue analisar ponto de equilíbrio, você não consegue analisar a projeção de gastos, você não consegue analisar a margem de lucro, você vive totalmente uma sombra ali com relação às finanças da sua empresa. E esse pode ser, e é um dos principais fatores ali das empresas virem a terem prejuízos, algo nesse sentido. Além de misturar as contas, né, pessoa física e pessoa jurídica, qual que é o segundo erro mais comum aí, que mais atrapalha? O segundo principal erro é relacionado a controle. É muito comum, praticamente todo empresário faz isso. Ele pega ali as entradas que teve e ele anota no caderninho. Beleza. Ele faz ali uma planilha e também ele faz um controle. Só que o que eu percebo é que esse controle ele tem várias e várias falhas. Primeiro é uma falha com relação a ter uma disciplina de fazer o lançamento bonitinho das coisas. Então, assim, é ideal que um controle de contas a receber você tenha o nome do cliente, quanto vendeu, por quantas parcelas, por qual método de pagamento, bonitinho. O que acontece é que muitas vezes, ou às vezes o do comandante não faz esse controle, e em seguida, se ele faz, ele não faz essa apuração tão bem detalhada de informação, né? Então esse seria o primeiro aspecto, e do contas a pagar também. Contas a pagar é você saber qual que é o teu fornecedor, o valor que você paga, a data de vencimento, o método de pagamento, se vai pagar por Pix, boleto, fazer o controle se foi pago ou não, e de receitas também, se foi recebido ou não. Então eu vejo que esse controle de contas a pagar e contas a receber, ele é feito, mas eu vejo muitas deficiências nesse controle, porque ele é um controle primário, é a partir dele que a gente consegue ter um outro desdobramento com relação a análises. E um terceiro controle, que efetivamente é muito pouco utilizado, em que efetivamente eu vejo como um erro gigantesco que as empresas, os empresários cometem, que é não fazer um procedimento que se chama de conciliação bancária. Conciliação bancária nada mais é do que você pegar o teu extrato bancário, você vai pegar o extrato, o que passou na conta da empresa, e você vai fazer um cruzamento de dados, você vai fazer um cruzamento. Então você vai pegar teu extrato aqui de agosto, que a gente está agora, vou ver, recebi um Pix de R$200 do João Silva. Esses R$200 bate no meu contas a pagar, contas a receber, com uma fatura de R$200 do João Silva. Opa, beleza, fiz uma conciliação, conciliei. O terceiro e principal erro é uma coisa que ela vai decorrente da outra, mas é ter relatórios financeiros que tragam informações precisas para que o dona da empresa consiga tomar decisão. O que são esses relatórios? DRE, o DFC, demonstrativo de resultado do exercício e de fluxo de caixa, em que basicamente assim, eles dão um norte ali com relação a para onde a empresa está caminhando. André, vocês fazem isso na Harm o tempo todo, toda semana, estou olhando esses relatórios, porque eles dão um norte para nós. O DRE é como se fosse um grande orçamentão, assim. O DRE é o grande orçamento, que você vê de janeiro a dezembro, suas receitas, seus gastos, você consegue ver o lucro que a empresa tem ali, e você consegue trabalhar com esses orçamentos. E aí o fluxo de caixa, obviamente, como o nome já diz, são as entradas e saídas de dinheiro. O que eu estou dizendo são esses relatórios do que a gente chama de gerencial.
Nesses relatórios que a gente chama de gerencial, a gente abre as contas, olha o ano inteiro, mês por mês, e você consegue ter uma previsibilidade, você consegue projetar suas receitas nos próximos meses, os seus gastos nos próximos meses, você consegue enxergar o teu lucro nos próximos meses, para que você consiga tomar decisão, e através desses relatórios você consegue analisar outros indicadores. Então é através desses relatórios que você consegue ver, poxa, quanto que eu preciso faturar no próximo mês para eu ter uma margem de lucro que eu quero ter, sei lá, de 10%, 15%. Você consegue simular nesse relatório. E nesse relatório ele vai indicar o quanto que você está perto ou não da meta. Nesse relatório você vai conseguir enxergar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o que você precisa faturar no mês para você fechar no 0 a 0, ou seja, não fechar no prejuízo. Então esses relatórios, eles te dão um norte, é como se fosse um mapa de navegação. Eles falam para você, olha, tua empresa está navegando para cá. Quarto erro, rufem os tambores, é precificação. Precificação. E aí eu estou colocando numa ordem mesmo, porque a precificação você vai conseguir analisar se você está tendo uma boa precificação ou não a partir dos relatórios, que é o do item 3. Então, a partir do item 3, você consegue extrair se você consegue ter uma boa precificação ou não. Porque ali no item 3, ele vai dar um indicador, calma, não se assustem, que é margem de contribuição. Não vou entrar no mérito para explicar o que agora, a gente pode deixar para um outro momento, mas através da margem de contribuição você consegue ter uma noção se a tua precificação está ok ou não. E através da margem de contribuição, dependendo do resultado, você já consegue mexer as alavancas. Se o problema está no custo, se o problema está, por exemplo, em alguma outra situação da empresa, que é a questão de caixa, enfim, através da margem de contribuição, você consegue analisar se a tua precificação está certa ou não e mexer nessas alavancas de custeio também, ou se você efetivamente precisa aumentar o preço. Então, por isso que é importante o item 3 para você ter o item 4. Como geralmente o pessoal não tem o item 3, o item 4 também geralmente... E aí, qual seria esse quinto erro aí que o pessoal mais comete aí, André, pela tua experiência? É o erro de segurança financeira, reservas financeiras. Olha, acho que dos clientes que eu atendi, teve um só, em que ele disse que ele tinha uma reserva de mais de 3 meses para conseguir sustentar as contas da empresa. O que é isso? Pense comigo, você que está me ouvindo. Se você não recebesse mais nada a partir de hoje na tua empresa, zero, nem o que você tem a receber, as vendas que você já fez, você não vai receber mais nada a partir de hoje. Com o dinheiro que você tem em caixa, quantos meses a tua empresa ia sobreviver pagando funcionário, pagando operação, pagando as contas fixas da tua empresa? Então, assim, o ideal dessa segurança, dessa reserva financeira, que a recomendação é de 6 meses, igual tem o nosso vídeo falando sobre finanças pessoais, é você ter uma reserva de emergência para a tua empresa também. De, no mínimo 6 meses os custos e despesas fixas, para que se der uma crise, bato na madeira, mas a gente teve infelizmente a Covid, e a Covid até durou bem mais tempo, né? Até empresas que tinham reservas tiveram complicações, mas digamos que surge alguma situação, enfim, algum acontecimento ali que você pare de vender ou aconteça alguma situação muito delicada, você com a reserva financeira você consegue ajustar o rumo das coisas, né? Então, é dessa forma que a gente segue ali com relação à segurança financeira. Acredito que a gente foi bem produtivo, conseguimos aí pegar os principais erros, os principais problemas. Né? Existem outros milhares de problemas que as pessoas têm e para todos os problemas sempre tem uma solução, então a gente está à disposição para ajudar. Pessoal, muitíssimo obrigado, então até o próximo podcast da Harm e valeu. Valeu, time, até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tamo junto. Tchau.